Fala fera, essa é a nossa primeira aula na playlist de instrumentos ópticos e vamos falar sobre os instrumentos de projeção. São chamados instrumentos de projeção aqueles que fornecem uma imagem real, ou seja, uma imagem que precisa ser projetada em algum anteparo para poder ser vista. Vamos falar sobre a máquina fotográfica e sobre o projetor de slides ou de filmes, tá bom? Bem, pessoal, a máquina ou câmera fotográfica é constituída basicamente de uma câmera escura, que é esse corpo aqui dentro dela. Aqui dentro não entra luz, tá certo? Apenas quando a imagem vai precisar ser projetada. Além dessa câmera escura, existe essa objetiva, que basicamente é uma lente convergente, tá? Isso é o básico de uma câmera, tá? As câmeras modernas têm mais de uma lente, mas vamos trabalhar somente com uma lente convergente, que é a nossa objetiva. E no fundo da câmera nós temos um filme ou sensor, que é o local onde a imagem deverá ser projetada, tá bom? Então, só para exemplificar o funcionamento dela aqui, vamos passar aqui esse eixo principal, vamos colocar um objeto na frente dessa câmera e quando você apertar o botão, né, para ela receber a luz, essa imagem vai ser projetada, a luz vai entrar por essa lente, vai sofrer as refrações e vai ser projetada no fundo da lente. Por ser uma imagem real produzida por essa lente convergente, essa imagem, além de real, ela é invertida e menor para poder caber aqui no filme, né? As máquinas antigas usavam nesse fundo um filme, onde esse filme era um tipo de plástico, né, bastante sensível, que gravava a informação que a luz passava aqui, né? Hoje nós temos fotossensores, né? Ou seja, sensores que são sensíveis à luz, que também capturam essa informação, tá bom? Então esse é o básico de uma câmera fotográfica. Para que essa imagem possa ser projetada aqui no fundo, é necessário que trabalhemos com o foco, tá? Então quando a gente mexe com a focalização da lente, nós podemos mexer essa lente um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, tá? O mecanismo de focalização, quando varia essa distância um pouquinho para frente ou para trás, ela na verdade varia a distância do objeto à lente. E basicamente quando o objeto se aproxima, a imagem se afasta da lente e deixa de se formar sobre o filme. Para que novamente a imagem se projete sobre o filme, a lente deve ser afastada dele, tá? Como nós estamos indicando nessa figura, né? Então nós empurramos a lente um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás para que a imagem possa ser formada com nitidez sobre esse filme. Esse é o processo de focalização, tá bom? As câmeras modernas, pessoal, elas, assim como a que eu acabei de falar, né, as analógicas, são dotadas de um conjunto de lentes que focalizam a luz que vem do objeto, né, que eu quero fotografar. O dispositivo utilizado para registrar as imagens no lugar do filme que eu falei é um sensor constituído por um conjunto de células sensíveis à luz, que foi o que eu chamei de fotossensíveis, né? Esse dispositivo pode ser chamado de CCD, tá bom? É mais ou menos isso, ó. Ele recebe a luz, o dispositivo, ele recebe essa informação, tá certo? E transforma esse dispositivo que substitui o filme fotográfico, que eu acabei de chamar de CCD, né? Charge Coupled Device. Ele converte a intensidade da luz que incide sobre ele em dados digitais que podem ser armazenados na forma de bits ou bytes, tá bom? Existem alguns tipos de CCDs. E aqui a tela, na parte traseira da câmera, que vai mostrar essa imagem para que você possa escolher se vai armazená-la ou se vai deletá-la. Como eu falei, uma máquina simples tem uma única lente convergente, mas as máquinas mais modernas já têm várias lentes, né, para corrigir algum tipo de aberração ou defeito que a imagem possa possuir, tá bom? Vamos fazer um probleminha agora. Uma máquina fotográfica simples, que é constituída por uma câmera escura, e aí eu completo por uma lente convergente, né, e por um filme ou sensor no fundo. Numa das faces verticais é colocado o filme fotográfico sensível e na oposta está uma lente adequada que pode afastar ou se aproximar do filme. Perguntas: a lente pode ser divergente? Justifique.
Não, pessoal, a lente não pode ser divergente, porque apenas lentes convergentes conjugam imagens reais. Para que a imagem possa ser projetada nesse filme, essa imagem precisa ser real. E apenas lentes convergentes produzem. As divergentes produzem imagens virtuais. Letra B. Em que lugar, relativamente à lente, deve ser colocado o filme para se obterem imagens nítidas de um objeto infinitamente afastado? Ó, pessoal, quando o objeto está infinitamente afastado, a imagem desse objeto se forma no plano focal imagem. Então, o filme ou o sensor, a lente deve ser ajustada, né, um pouquinho para frente ou para trás, para que a imagem seja formada no plano focal. Isso, imagens de objetos infinitamente afastados. E quando a gente diz infinitamente, pessoal, é uma distância muito maior, tá, do que a distância da lente ao foco. Beleza? E aí, fixando o filme na face vertical que a gente falou, né, no plano focal, como proceder para que a imagem continue nítida quando o objeto se aproximar da câmera? Bom, a gente sabe que a distância focal pode ser dada por essa relação, né, produto pela soma, onde P é a posição do objeto e P' a posição da imagem. Você poderia botar aqui DO para a distância do objeto e DI para a distância da imagem. Mas aí ele fala, pessoal, que eu vou reduzir a posição do objeto, né? Ou seja, o objeto vai se aproximar da câmera, então a posição do objeto vai diminuir, e para que essa razão permaneça constante, porque a distância focal é constante, eu preciso aumentar a distância da imagem até a lente. Ou seja, para aumentar essa posição da imagem, a lente deve ser afastada do filme. E você faz isso usando o foco, né? Empurrando a lente um pouquinho para frente e, no caso aqui, um pouquinho para trás. Nesse caso, para afastar a lente do filme, você empurra ela um pouquinho para frente. Tá bom? Então falamos sobre a máquina fotográfica, vamos falar um pouquinho agora sobre projetores. Os projetores constam fundamentalmente de uma lente convergente como objetiva, que é essa lente daqui, tá bom? Que fornece de um objeto bem iluminado, que é o slide, e ele é iluminado por essa lâmpada, uma imagem real, invertida e maior desse jeito. Então tá aqui a minha lente objetiva, tá aqui o meu slide, tá aqui a minha lâmpada. Esse é um espelho côncavo, tá certo? Que é colocado atrás da lâmpada do projetor, e a sua função é aumentar a intensidade da luz que ilumina o objeto. Então, para potencializar essa iluminação, essa lâmpada, além de ela gerar luz direta para o slide, a luz que viria da parte de trás dela, né, reflete nesse espelho e é incidida no slide também. Então ela aumenta, né, diminui a perda luminosa e aumenta a funcionalidade dessa lâmpada. Bom, pessoal, com essa luz, o projetor ele projeta, como diz o nome nessa tela, uma imagem que tem as seguintes características: ela é real, ela é invertida e ela é maior, tá? Então essa é a função dos projetores: gerar numa tela, projetar numa tela uma imagem real, invertida e maior. Você pode notar que para nós, né, a imagem está de cabeça para cima, né, como diz na tela, mas é porque o slide está de cabeça para baixo aqui dentro. Então, de qualquer forma, essa imagem é invertida em relação ao posicionamento desse slide, tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer um probleminha aí. Um projetor de slides, né, o famoso data show, deve projetar sobre uma tela situada a 7 metros do aparelho uma imagem 20 vezes maior do que ele. Eu quero que você determine a distância do slide até a lente e a vergência da objetiva desse projetor. Para determinar a distância do slide, eu vou usar o aumento, tá certo? O aumento é menos a posição da imagem dividido pela posição do objeto, tá bom? Essa imagem ela é real, então essa distância do objeto é positiva, e ela é invertida, ou seja, o aumento é negativo, tá? Para imagens invertidas, esse aumento é negativo. E aí eu vou ficar com esse aumento, que é 20, negativo porque é invertido. Posição da imagem 7, ela é real, positiva. Então, menos de um lado, menos do outro. Eu posso multiplicar os dois membros por menos 1, tá? E esses dois sinais de menos vão embora. Eu vou ficar com 20 vezes DO. E aí o 20 que multiplica o DO no outro membro divide.
Na verdade, eu só inverti a ordem dos fatores aqui, né? E aí ficou 7 dividido por 20. A distância do objeto é 0,35 metros, tá joia? Ou seja, o slide está a uma distância da lente de 35 centímetros, que é 0,35 metros. E aí ele gera uma imagem na tela que está a 7 metros do aparelho, e essa imagem é 20 vezes maior do que o slide. Para medir a vergência da lente chamada objetiva, nós precisamos do foco, né? A vergência é o inverso do foco. Vou usar a equação de Gauss. Quem não assistiu às aulas de lentes, está numa playlist anterior, que eu estou colocando o link aqui em cima para vocês. Eu sugiro que você assista. Eu mostrei como macete, né, a equação dos pontos conjugados. Eu trabalho dessa forma aqui, ó, dó di, fó dó, onde DO é a distância do objeto e DI é a distância da imagem. Então, usando esses dois valores, distância do objeto 0,35, distância da imagem é 7, tá certo? Substituo distância da imagem e distância do objeto de novo e vou achar o valor do foco. 0,35 vezes 7 é 2,35. 7 mais 0,35 é 7,35. Esse número que multiplica na direita, na esquerda, ele divide. Então, o foco é 2,45 dividido por 7,35. Bom, a vergência, que é o que a gente quer, na verdade, é o inverso do foco. É 1 sobre o foco. Então, se eu substituir esse valor do foco como fração mesmo aqui no denominador, como eu tenho fração de fração, eu vou conservar o numerador, que é 1, e vou multiplicar pelo inverso do denominador. Então, o inverso vai ficar 7,35 dividido por 2,45. E aí, quando eu dividir 7,35 por 2,45, vai dar 3. Então, a vergência dessa lente é uma vergência de 3 dioptrias. Lembrando que para calcular a vergência em dioptria, o foco tem que ser medido em metros. Por isso que ficou todo mundo em metro aqui. Tá bom? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre instrumentos de projeção. Ainda vamos falar sobre observação e visão. Aqui está o link da playlist completa sobre instrumentos de visão. Gostou? Curte, pessoal, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera. Beleza? Aquele abraço.